Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para a nossa última aula do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaúsu, Goiás. Mas antes eu já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo, tanto no Distrito Federal, como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no estado do Tocantins. Já são 4 estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los aí na preparação para o seu cargo público. E só lembrando que ficou pronto o nosso simulado com 65 questões, 25 questões da Lei Orgânica, 25 questões do Estatuto dos Servidores e 15 questões da Lei 13.022 de 2014, o Estatuto das Guardas Municipais. Esse simulado ele custa apenas R$ 25. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações para você estar obtendo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 10, que vai falar do regime disciplinar. Seção 1, que fala da acumulação. Artigo 129, a acumulação remunerada somente será permitida nos casos previstos na Constituição Federal. Então, vamos ver quais são esses cargos aqui previstos na Constituição Federal. Então, pessoal, os cargos que podem ser acumulados são esses aqui do artigo 37 da Constituição Federal, inciso 16. Fala assim: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade. Então, em regra, é proibido acumular cargo público, exceto nessas condições. A linha A: 2 cargos de professor. B: 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. E letra C: 2 cargos privativos de médico. Então, pode-se acumular 2 cargos, um de professor com um de técnico, ou seja, é um cargo técnico que seja reconhecido por um conselho de classe. Exemplo: técnico de enfermagem, técnico em radiologia, e esses cursos técnicos reconhecidos por uma entidade de classe. Ou científico, ou seja, um cargo de professor universitário com um cargo técnico ou um de professor normal da rede pública. E 2 cargos de médico, que pode também acumular com um cargo de médico com um de professor, ou um cargo de médico com outro técnico, ou um caso médico que dá aula na universidade. Essas proibições elas se estendem aos empregos e funções e abrange as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações, que são as entidades da administração pública indireta. Então, a todos esses cargos vai se estender aí a proibição à acumulação de carga, exceto nessas situações da linha A, B e C. Artigo 130. Verificado em processo administrativo a acumulação proibida e provada a boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos. Se não o fizer dentro de 15 dias, será exonerado de qualquer um deles, a critério do prefeito municipal. Então, se foi verificada essa acumulação e foi provado que o servidor não fez de má fé, então ele pode optar por um dos cargos. E ele tem que optar por esse cargo dentro do prazo de 15 dias. Agora nós vamos aqui para a seção 2, que vai falar do exercício de mandato eletivo. Artigo 131. O exercício de mandato eletivo por funcionário municipal obedecerá às determinações estabelecidas pela Constituição Federal. No caso do exercício de mandato eletivo, ou seja, tanto para mandato eletivo político, como para mandato eletivo em entidades de classe, sindicato ou para conselho profissional. No caso de mandato para entidade de classe ou para conselho profissional, ele vai se licenciar do cargo público
e exercer o seu mandato nessa entidade. Já como vereador, ele pode acumular o cargo de vereador junto com o de servidor público e ainda pode receber as duas remunerações. Seção 3 vai falar dos deveres e das proibições. Artigo 133. É proibido ao funcionário, primeiro, referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, mas é permitido a crítica. Segundo, retirar qualquer documento ou objeto da repartição. Terceiro, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para terceiro. Quarto, participar de gerência ou administração de estabelecimento que mantenha transações com o município. Quinto, pleitear como procurador intermediário junto a repartições públicas municipais, exceto quando se tratar de percepção de vencimento e vantagens de dependentes. Sexto, cometer pessoa estranha à repartição. E sétimo, utilizar material da repartição em serviço particular. Oitavo, praticar qualquer outro ato ou exercer atividade proibida por lei. Olha, pessoal, estou lendo aqui rápido para a gente poder ganhar tempo, mas vocês façam a leitura de todo o conteúdo. Mas as partes mais importantes é vocês procurarem entender esses conceitos aqui. Seção 4, das penalidades. Artigo 136. São penalidades disciplinares na ordem decrescente de gravidade. Primeiro, advertência verbal, repreensão, multas, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria. Aí o artigo 37 vai falar assim: a pena de repreensão será aplicada por escrito, no caso de desobediência ou falta do cumprimento de dever. Então vocês prestem atenção, a advertência é feita de forma verbal. Já a repreensão tem que ser por escrito. A pena de suspensão, ela não poderá exceder 30 dias, sendo aplicada nos casos de falta grave ou de reincidência. E durante a suspensão, o servidor perderá todos os direitos e vantagens decorridas do exercício do cargo. Mas quando houver conveniência, ou seja, quando aquele servidor fizer falta ali para o serviço público, pode ser substituída a suspensão por uma multa de 50% do salário. Artigo 139. A pena de demissão será aplicada nos casos de: primeiro, crime contra a administração pública. Aí tem uma série de crimes contra a administração pública, como advocacia administrativa, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva. São vários crimes contra a administração pública. Segundo, abandono de cargos. Terceiro, incontinência pública escandalosa. Quarto, insubordinação grave ao serviço. Quinto, ofensa em serviço contra funcionário ou particular. Ele não pode ofender nem o seu colega de trabalho, como também o particular, a não ser que seja em legítima defesa. Sexto, aplicação irregular do dinheiro público. Sétimo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público. E oitavo, revelações de segredos que tenham conhecimento em razão das funções. Então, funcionário não pode ser aquele boca aberta que sai falando tudo que acontece dentro da repartição. Isso pode acarretar até a demissão. Artigo 141. Será cassada a disponibilidade se ficar provado em processo administrativo que o funcionário nessa situação praticou, quando em atividade, qualquer das faltas passíveis de demissão. Então, o servidor terá sua disponibilidade cassada se ele cometer qualquer das infrações acima citada. Será cassada a disponibilidade se ficar provado em processo que o funcionário nessa situação praticou em atividade qualquer das faltas passíveis de demissão, se foi condenado por crime cuja pena importaria em demissão ou se estivesse em atividade, aceitou ilegalmente cargo ou função pública, aceitou sem prévia autorização do presidente da República representação de Estado estrangeiro, praticou usura ou advocacia administrativa. A usura é empréstimo de dinheiro, fazer agiotagem dentro da repartição pública. A advocacia administrativa é quando o servidor ele pode interferir em um processo que está acontecendo ali no âmbito administrativo para favorecer terceiros. Artigo 143. As penas poderão ser atenuadas pelas seguintes circunstâncias:
a prestação de mais de 15 anos de serviço com exemplar comportamento e zelo. Então, se o servidor tem 15 anos ou mais e ele nunca sofreu alguma penalidade, sempre foi zeloso ali com a coisa pública, pode estar atenuando. E também através da confissão espontânea da infração. 145 vai falar das prescrições, que essas faltas elas prescreverão contados os prazos a partir da data da infração. Em 1 ano, quando sujeitos à pena de repressão, 2 anos, quando sujeito à pena de multa ou suspensão, e 4 anos, quando sujeito às penas de demissão, de cassação, de aposentadoria ou de disponibilidade. Então, se o servidor ele foi demitido ou foi cassado a disponibilidade ou aposentadoria, ele só pode ser investido novamente em cargo público depois de 4 anos. Agora nós vamos falar do capítulo 11, o processo disciplinar, seção 1, o processo administrativo disciplinar, ou seja, o PAD. Agora nós vamos entender o ritual. A aplicação das penas de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, elas dependem de processo administrativo. O processo administrativo, quem vai determinar a instauração é o prefeito. A autoridade ou funcionário que tiver ciência de que alguém cometeu alguma irregularidade ali no âmbito do serviço público é obrigado a denunciar, tá certo? Depois de feita a denúncia e o prefeito determinar a instauração do processo disciplinar, então será formada uma comissão composta de 3 funcionários de carreira estáveis. Então o prefeito vai escolher entre esses 3 o presidente e o secretário da comissão. Dentro de 48 horas seguintes à lavratura, a comissão remeterá ao acusado a cópia do termo. Se dentro de 3 tentativas não acharem um acusado, será citado por edital, que se aplicará por 3 vezes consecutivas ali no mural da prefeitura, para no prazo de 10 dias a contar da última publicação ele apresentar a defesa. Então ele tem 10 dias para apresentar a defesa. O acusado ele terá o direito de acompanhar por si ou por procurador o trâmite do processo. A perícia, quando cabível, será realizada por um técnico escolhido pela comissão. E também o acusado poderá indicar um outro perito para acompanhar. Então, depois disso, será concedido ao acusado 10 dias para o oferecimento das razões finais e da defesa. A comissão ela terá 60 dias prorrogável por igual período para concluir aí todas as diligências. Recebido o relatório final, o prefeito municipal proferirá o julgamento no prazo de 20 dias, salvo se ele achar que seja necessário que se faça mais diligência após a conclusão. Aí fala assim, o funcionário somente poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo disciplinar. Ou seja, por exemplo, o funcionário ele tem consciência que cometeu aquela infração. Antes da abertura do processo, ele pode pedir exoneração. Aí ele vai ser exonerado ali de boa. Agora, se já está aberto o processo, aí ele não poderá mais pedir exoneração. Por que isso? Se ele pedir a exoneração, ele não vai sofrer aquela punição lá de ficar 4 anos para ser investido novamente em cargo público. A exoneração ela não gera punição. A seção 2 vai falar da suspensão preventiva. O prefeito pode determinar sua suspensão por 60 dias, para que ele não venha atrapalhar na condução do processo disciplinar. E a seção 3 vai falar da revisão. Então, o servidor, se surgir qualquer materialidade que prove a sua inocência, ele tem 5 anos para recorrer administrativamente ou na justiça comum, para ser reintegrado ao cargo. E é isso aí, pessoal. Essa foi nossa última aula do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaúsu, Goiás. Sucesso na prova para todos vocês. É o desejo do professor Chagas. Força, fé e determinação. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!